pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Tudo certo? Tudo tranquilo? Espera aí que tá escuro. Mas para o segundo ano, inclusive, deixa eu já falar, para o segundo ano, é que o Dimitri está pedindo desculpa por não ter aparecido na outra aula. Dimitri, você não apareceu na outra aula porque eu não apareci na outra aula também, né? Eu não consegui dar aula de filosofia hoje, porque pela sexta vez eu tive uma prova prática da autoescola. Dessa vez foi, pelo menos, né? Enfim. Mas aí já fiquem atentos para quando vocês estiverem assim, passando na rua da escola, né? Olha para os dois lados aí, porque consegui tirar a carta. Depois de 1 ano e meio, consegui essa proeza. Aí, então, para o segundo ano, gente, me desculpa mesmo, era literalmente a última chance que eu tinha, porque o meu processo de habilitação vence agora, né, dia 13. Então, tipo, essa era a última chance que eu tinha e eu não podia, tipo, deixar passar. Então, foi, pelo menos. Tá? Então, por isso que eu não estava. Eu sei que isso não é comum, então. Bora lá, gente? A gente tá o quê? A gente tá na cultura midiática. Fizeram a tarefinha de casa de escutar uma Ariana Grande? De ver um clipe da Anitta? Fizeram? Viram lá a propaganda nova da Ludmilla? Do novo clipe da Ludmilla? Eu nem sei onde deixei o meu celular. Mas enfim. Tá aqui. Fizeram eu escutei Kylie Minogue. Tudo bem, vale. Qualquer coisa da indústria cultural vale, né? E que a gente vai ver hoje. Então, só para a gente recapitular, tá bom? A gente estava já falando na semana passada sobre sociedade midiática, certo? Que são as interações que acontecem através da... Gente, desculpa, eu acho que hoje está um pouco mais escuro. É porque eu vim para o quarto da minha irmã. Não sei se vocês perceberam, né? Mas eu vim para o quarto da minha irmã, então tá um pouquinho mais escuro. Se tiver ruim de ouvir também, vocês me avisem, tá? Mas enfim. A gente tem, né, no nosso mundo globalizado de hoje, as mídias com um papel muito fundamental nas nossas relações, nas nossas interações sociais, né? Por exemplo, esta aula, certo? A tecnologia avançou o suficiente, né, para que a gente tivesse o desenvolvimento de plataformas como o Zoom, por exemplo, que permitem que a gente tenha uma aula, né, à distância. E aí, acho que a nossa aula ainda é um negócio que não parece que faz parte, né, desse processo, porque fica tipo, tá, mas tem o quê? 20 alunos aqui? Né? Tem tipo 20 alunos, é só a gente. Agora, pensa, por exemplo, eu estava fazendo um curso de agosto até outubro, que eram sobre os clássicos do pensamento social brasileiro. Né? Era um curso com o Silvio de Almeida e com o Júlio, eu nunca lembro sobre o nome dele. Mas era com o Silvio de Almeida e com o Júlio, certo? Que é um professor de história aí muito, muito, muito bom, um historiador muito legal. Eu tinha esse curso com gente que estava na Espanha, pela plataforma do Zoom. Tinha centenas de pessoas nesse curso fazendo ao mesmo tempo. Gente que estava na Espanha, que estava em Portugal, que estava em todo lugar do Brasil. Eu tive contato com pessoas de todo lugar do Brasil e de até alguns lugares fora do Brasil também. E por, sei lá, 3, 4 horas de um sábado ou de um domingo, a gente estava interagindo como se a gente estivesse na mesma sala de aula. Porque a gente estava na mesma sala de aula, mas é uma sala de aula virtual.
olha como a mídia, ela tá presente no nosso dia a dia de uma forma que a gente nem percebe. E aí, já te passo a palavra, tá, Dimitri? E aí, isso vai também para o quê? Para o jornal que a gente vê, a gente está esperando o médico, tá passando o jornal na TV, os filmes, a gente abre o celular, a primeira coisa que a gente faz é ver, tipo, os charts do Google, né? Pelo menos quem tem Android como eu, a primeira coisa que eu faço é passar para o lado e tem, tipo, as notícias últimas da hora, né? As últimas notícias, assim, as notícias mais quentes, ou Twitter, ou Facebook, né? Ou e por aí vai. Só vou ler o que o Guilherme falou e te passo a palavra. Nessa quarentena, eu fiz muitos amigos gringos. Até hoje falo com uma amiga da Turquia. Hoje é muito fácil se conectar com alguém do outro lado do mundo. Sim, é muito fácil, né? E isso muda a nossa forma de interagir. Isso muda a nossa percepção de sociedade também. Diga. Professora. E ainda sobre a questão da rede social, realmente, né? A gente tem uma abertura muito grande pensando assim, nos 2000 para cá, né? Que a gente pode conhecer pessoas de diversos lugares, né? Tanto que hoje é até difícil você estar na internet e encontrar alguém da sua cidade. Se você, né? Assim, até mesmo se for de uma cidade grande, geralmente vai ser uma zona aqui vai ser bem longe, né? E assim, e durante a pandemia é interessante por causa que a gente conseguiu, de certa forma, driblar de alguma forma, né, essa situação. Mesmo que tenha todo o debate entre o ensino à distância e o ensino presencial, né, da questão da efetividade, eu acho que a gente conseguiu ter o mínimo, né? Não, e ressignificar a interação, né? Não deixou de existir uma interação. A gente só sem mudou a fazer nada. forma. Exatamente. Exato. E aí, no caso, por exemplo, eu ia citar. Eu gostaria de poder citar, tipo, eu estou fazendo um curso, porque eu comecei, mas eu parei, né? Só que ele tá lá, talvez eu continue. Um curso na UFRGS. Cara, no Rio Nunca Grande teria do essa Sul. Quando que eu oportunidade. ia fazer um curso no Rio Grande do Sul? Entende? Então, eu acho isso muito doido. É muito doido. E aí a gente tem tanto isso, né? Essa tecnologia, essa interação para o bem, né? Porque até agora a gente está citando cursos, uma interação de uma troca cultural super tranquila, né? Então, tipo, até agora a gente está citando coisas positivas dessa relação. Só que também tem as partes negativas, né? Que vem com a massificação e com o uso desses meios de comunicação para projetar uma ideia só de uma cultura só, para promover uma padronização cultural, para colocar a gente dentro de um molde, né? E aí esse uso desses meios de comunicação para promover esse tipo de coisa, né? Ou talvez até às vezes a gente para promover se é de forma intencional ou não intencional, inclusive, é o estudo das ciências sociais, é o objeto de estudo, é o porquê, né? É o pontinho de interrogação que as ciências sociais vai pensar. E aí eu entro agora, né, no nossa indústria cultural. Apesar de não estar no slide, eu acho que é muito importante a gente entender um pouquinho de quem que era o Adorno e quem que era o Horkheimer. Porque se a gente entender um pouco de quem que são essas duas pessoas, certo? A gente vai... inclusive, eu ia mostrar para vocês. Não sei se vocês se interessam por livros físicos, certo? Mas... a USP está fazendo uma feira de livros até o dia 15 de novembro. Tá? Aqui tá. E aí, tipo, não é só a USP, tá? Tem várias editoras junto dessa feira. E aí tem livros que estão muito baratos, assim. Livros que a apostila cita, que tá com preço legal. Quem gostar, não sei, eu tive já alunos, né? E eu não tô nem falando do Dimitri e da Giovana, mas eu tive outros alunos do segundo, do terceiro ano que falaram: ai, professora, vale a pena comprar, né, tal livro? Porque nota que a apostila cita muito, por exemplo, o Bobbio, né? A apostila de vocês cita muito o Bobbio. Na editora Unesp, vou até mostrar o meu carrinho, sem querer, para lembrar aqui.
Ó, tá R$ 23 um livro que o Bob cita bastante. Tem aqui um livro do Adorno e do Hockenheimer também. Então, tipo assim, tá com os preços legais para livros desse tipo, sabe? Tem várias editoras, ó, vejam aí, tem a Edufuscar, né? Tem a Saber e Ler, tem a HarperCollins, tem o Melhoramentos, tem a Editora Unesp, Viajante do Tempo, tem Saraiva Jurídica, aquelas que tem muito pocketbook da LIPM. Aqui vocês vão encontrar um monte de livro, tipo aquele do Maquiavel, do Príncipe, livros que caem no vestibular, sabe? Tipo, Curtiça, essas coisas. Tem versões de bolso nessa editora aqui que já não são tão caras assim, né? Óbvio que hoje em dia tá um pouco mais caro do que da minha época. Na minha época eu pagava 15 conto, agora você já paga uns 20 e poucos, né? Tem da EduSP, tem um monte de editora, certo? Que tá fazendo essas promoções aí por meio da feira virtual do livro da USP, tá bom? E que quem prefere o livro físico tá com preços legais. É que tem gente que não gosta do livro virtual, gente. Eu sou uma pessoa dessas que eu até leio pelo virtual, mas eu prefiro ter o físico, tipo. Então, assim, tem coisa lá que eu tô comprando que eu já li virtual, mas eu quero físico, sabe? Então, fica a dica aí para vocês. O Adorno e o Hockenheimer, eles são, né, os fundadores, meio que assim, da escola de Frankfurt, certo? Que vai ser uma escola. Quando a gente está falando de escola, é muito importante que a gente entenda que além da parte física da instituição, certo? Né, a gente tem que pensar na formação de uma teoria ou de um pensamento. Então, a gente tem a escola de Chicago, a escola de Frankfurt, a escola de Londres, certo? Que são linhas de pensamento que estão sendo criadas. Então, quando a gente fala que o Theodor Adorno e o Max Hockenheimer, eles são da escola de Frankfurt, a gente está falando que eles deram uma linha de pensamento. Significa que só o que eles pensaram que vai fazer parte da escola de Frankfurt? Não. A gente viu já, inclusive, quando a gente viu Habermas em filosofia, né? Aí eu cito o segundo ano A que tem ela comigo, mas o B também viu isso em filosofia, que o Habermas, ele faz parte da escola de Frankfurt, porque ele foi da segunda linha, mas assim, ele faz parte, né, dessa escola, porque inclusive ele foi um discípulo do Adorno, certo? Ele estudou com Adorno, fez parte ali, né, da sua formação com Adorno. Então, o que vai acontecer? Esses dois caras, eles estão na Alemanha, a princípio. Numa época que vocês vão conhecer como surgimento, certo? E a consolidação do Estado nazifascista alemão, né? Digamos que nessa época não era muito legal você ser um judeu na Alemanha. Todo mundo concorda comigo? Tô falando alguma novidade? Né? Então, assim, tá compartilhando, né? Que susto. Então, assim, vocês imaginem. Odeio livro virtual, não consigo ler, me dá agonia. Então, Luiz, como vocês têm que ler livros para fazer vestibular, essa é uma boa hora de vocês procurarem esses livros aí, porque realmente já leu um livro que já tem aquela literatura que é uma linguagem mais antiga, né, mais clássica, já dá aquela cansada. Quando é virtual ainda tem gente que não aguenta, prefere o físico mesmo. Então, por isso eu dei a dica. É só para não deixar o Luiz sem comentários. Voltando. O Adorno e o Hockenheimer, eles vão começar a olhar para o lado e vão falar, tá acontecendo alguma coisa na Alemanha. Porque eles vão perceber que a produção ali de propaganda da Alemanha nazifascista está sendo diferente de tudo que era feito antes, certo? Vão falar, mano, essa propaganda está sendo feita de uma forma diferente. As coisas que estão passando estão sendo feitas de uma forma diferente. Como duas pessoas muito inteligentes, eles vão fazer o quê? Fugir, obviamente, né, do Estado nazifascista alemão.
Até porque, sendo judeu num estado nazifascista, não dá muito certo. Então, eles fogem. Quando eles fogem, eles tem uma parte do tempo que eles ficam nos Estados Unidos e outra parte que eles ficam na Inglaterra. E nesses dois lugares, mas principalmente nos Estados Unidos, eles começam a perceber que também há uma formação de uma cultura que é diferente do que eles tinham visto até agora, do que eles tinham estudado até agora, certo? Então, eles vão ver que as pessoas estão produzindo conteúdo, né, de uma forma simplista, buscando um consumo rápido, sem um aprofundamento crítico. Então, agora eu tenho um boom que eu estou produzindo muitos filmes por ano, mas esses filmes são todos a mesma história, os mesmos atores, só muda o nome dos personagens, basicamente falando, sabe? E são filmes que você não tem algo crítico. Aí tá surgindo, por exemplo, um Capitão América, um super-homem, cuja mensagem é uma mensagem muito patriota, que é uma coisa que eles também notaram na Alemanha, de certas figuras aparecendo, de certas mensagens patrióticas, sem um aprofundamento e uma discussão crítica sobre o que aquela pessoa significa e o que aquela mensagem significa, certo? E aí eles vão sacar que o quê? Que a cultura está sujeita aos moldes e às premissas de uma indústria como qualquer outra, que chegou no momento, ali na década de 30, que a cultura está sendo produzida, que ela não nasce de uma forma orgânica, que a cultura popular, que a cultura das massas, ela está sendo produzida em moldes industriais, certo? E por isso, indústria cultural. Então, da mesma forma que eu produzo camiseta para 50 mil pessoas, todas padronizadas, bonitinhas, agora eu estou usando da cultura para vender essas 50 mil camisetas, colocando na sua cabeça que você precisa dela, para vender uma ideia de certo e errado, para vender uma ideia de bom ou ruim, para vender uma ideia do que é ou não é ser americano, ser alemão, ser britânico, ser qualquer coisa, certo? E é uma cultura que ela pode fazer duas coisas. Ela pode surgir de duas formas. A primeira forma é a classe dominante criando do zero alguma coisa com a intenção de atingir o máximo de pessoas possíveis, ok? Ou seja, eu estou literalmente fazendo uma coisa para o molde que vai servir um monte de gente e criando propagandas para atingir essas pessoas. Ou eu posso pegar uma coisa que já existe, tá? Me apropriar dessa coisa, que é uma coisa popular, que nasceu ali até que de uma forma orgânica, e modificar ela ao ponto de ela ser engolida por outras pessoas e eu jogar no mundo para bombar. Por exemplo, o funk. A Anitta adora falar que ela levou o funk para o mundo inteiro, não é? Então vamos dar esse exemplo. O funk, por exemplo, a Anitta, quando ela foi lançar o Me Gusta, agora que lançou com a Cardi B e com o Mike Towers, eu tava vendo uma entrevista dela antes de lançar a música e ela tinha falado que um dos produtores que ela chamou, peraí. Um dos produtores que ela chamou é um produtor que tá acostumado a fazer axé, se eu não me engano. Eu acho que é axé, alguma coisa assim. Eu não lembro porque na música não tem esse ritmo. Eu sei que ela falou que ela chamou esse produtor para dar essa pegada e que a música teria uma pegada de funk com axé, né? Com o ritmo do Nordeste. Agora eu não lembro se realmente é axé, mas enfim. Eu sei que na hora que lançou a música eu fiquei procurando tanto funk quanto o outro ritmo que ela colocou. Porque claramente aquela música ela tem um ritmo o quê? Latino do reggaeton. Faltou a parte do funk também. Né? Você tem os instrumentos ali no refrão,
Mas assim, e não tô falando que é uma música ruim, tá? Só tô falando que ela transformou até o próprio funk dela numa coisa vendível, né? Quando ela fez, por exemplo, Vai Malandra, onde o combate, ela se utiliza das comunidades, passando uma imagem, que é a imagem que vende, porque ela não faz ela não usa aquele espaço de forma crítica. Ela usa os elementos que vendem, certo? Então ela se apropria, né, de uma expressão cultural. Já leio o seu comentário, já te passo a palavra, Jimmy. Ela se apropria de uma expressão cultural que é o funk, tá? O que a gente pode até debater se é apropriação ou não, já que ela, né, ela cresceu nesse ambiente, etc., faz parte da cultura dela, certo? Mas ela pega essa expressão cultural e ela transforma em algo comercial para vender e exportar para o mundo inteiro e ganhar dinheiro, certo? O Gui falou assim: falam que ela só não cantou em português porque não vende, mas porque ela não preserva a língua dela e continua lutando para vender, né? Então, ela mesma fala que assim, ela não canta em português porque lá fora não tem o consumo. Então, ela pega o ritmo, mas canta em inglês para conseguir vender isso em outro lugar. E aí, gente, isso é claramente a indústria cultural. É ela utilizando, porque ela é uma mulher muito inteligente, ela sabe o que ela está fazendo, o objetivo dela é vender, então ela se utiliza dos mecanismos necessários para fazer com que aquilo atinja um público maior. E isso, basicamente, é a indústria cultural, tá? Na prática. Aí o Dimitri vai falar e eu vou falar sobre os outros problemas, os problemas que isso gera, tá bom? Que isso gera. Bem, olha, aqui nós temos algumas coisinhas. Vamos lá. Primeiro que, assim, na escola de Frankfurt inteira, não só a Dona Horkheimer, o Habermas, o Marcuse, enfim, o que eu acho muito interessante, apesar das críticas à escola como um todo, é ter esse embasamento na teoria crítica, por causa que não à toa se chama teoria crítica. Eles, como judeus e marxistas, obviamente eles vão ser muito críticos ao nazifascismo. E aí sugere-se a ideia de que alguma dessas pessoas seria cooptada pela lógica neoliberal estadunidense. Só que aí eles percebem um outro tipo de alienação que é feita nos Estados Unidos, nessa nova forma de capitalismo, que é um capitalismo mais liberal. Então, o que eles percebem que é importante colocar aqui é que não vamos falar que é um totalitarismo no sentido de Hannah Arendt, mas no sentido de que, de uma forma que massivamente a Alemanha nazista ela dominava coercitivamente e explicitamente, os Estados Unidos ele faz outro tipo de dominação, que é uma dominação mais ideológica e cultural. A gente viu isso na aula de ontem, porque foi de Guerra Fria. Uhum. Por que os Estados Unidos estava tão interessado em Cuba? Sendo que ele ganhava muito com Cuba antes da Revolução, sabe? Então, né, esse é o primeiro ponto. Né? Eles desenvolvem a teoria crítica justamente para falar: oi, vocês estão vendo, claramente a Alemanha está sendo totalitária. Estados Unidos, será que não está sendo também não? Né? E outra coisa é que, assim, você falou da questão dessa apropriação que se tem. A gente acabou não vendo, se eu não me engano, quando a gente falou em outra aula, sobre. A gente falou mais um pouquinho, é que tinha pouco tempo, sobre os hippies, sobre o punk, sobre a contracultura como um todo. Né? E quando eu estava revendo a aula, foi justamente isso. E eu percebo muito isso. Por causa que quando muito disso surge como um movimento de contestação. E aí depois a classe dominante ela vê isso e fala: nossa, que interessante, eu vou pegar para mim e vou vender. E é justamente o que acontece. Aí você começa a ver coisas que originalmente são contra o consumismo sendo vendidas em loja de grife, incentivando o consumismo, sabe? E aí é o momento que quem se espelha nessa escola, começa a perceber, gente, ó, nós temos uma pequena contradição aqui, né?
E eu, no caso, a primeira vez que eu percebi isso, não sei se eu já falei em alguma dessas aulas, foi no caso da cultura norte-americana envolvendo o jazz. Porque o jazz, hoje, se alguém fala que ouve jazz, você imagina o quê? Você imagina um monte de velho branco, de terno, né? Num lugar super chique, tocando saxofone, uma coisa muito Bebendo calma, vinho e né? comendo um queijo de 100 reais, 100 gramas. Tipo assim, e tipo, gente, eu acho que isso é um absurdo você pensar que jazz é isso. Não que esse tipo de música seja ruim, mas no tipo de que o jazz, quando ele surge lá da capela, lá nas plantações de milho com os escravos, de forma que hoje ele se tornou isso, sabe? O hip E ele, hop, de o certa rap. forma, hoje ele tá antiquado, o jazz, de certa forma, no Uhum. público geral, né? A gente teve alguns cantores mais populares que trouxeram mais essa onda do jazz, só que ainda assim ele tá antiquado. Hoje a gente percebe com outros tipos de música. Então é o que a gente fica, gente, vamos lá, né? É o que eu falo, o caso do funk, eu não vou me aprofundar tanto porque eu não consumo o Uhum. funk, mas eu percebo que da proposta do funk de criticar, de mostrar a realidade, de esgaçar o que está velado, hoje parece que tipo, o funk não é cultura de massas. A grande maioria, o funk não surge da periferia. O funk ele surge da indústria para a periferia e não só para a periferia, para o público geral que consome. E o teor crítico, que é a proposta, não tem. Aí fala, o funk só fala disso, disso e disso. Não vou falar porque vai pro YouTube. Uhum. Mas vamos lá, é o que reflete, É. sabe? Então é justamente isso que a indústria cultural vai fazer, é uma questão de sedar, não, desculpa, é uma questão de sedar a nossa mente, né? É uma reflexão que alguns fazem que não é mais a religião necessariamente, mas provavelmente a cultura é o novo ópio do povo. É o que a gente vai chegar agora. Inclusive, semana que vem, quando a gente for ver a teoria crítica, né, que a gente vê em filosofia, vocês vão ver, pelo menos o segundo ano A começa semana que vem. Mas é para justamente para bater mesmo, tá, gente? Até segurei um pouco a gente começar esse capítulo para bater junto, porque em filosofia a gente se aprofunda um pouquinho mais em teoria crítica. Não sei, acho que o Dimitri já leu, né, o capítulo de filosofia e já leu de sociologia, vê o que de filosofia tem um pouquinho mais de teoria sobre isso, né? Do que o de sociologia. Mas essas são as consequências, na verdade, né? Então, assim, essa assimetria, certo? Que tem entre a classe dominante e a classe dominada, né? Vai gerar, na verdade, vai reforçar a dominação cultural. Porque a classe dominante vai ser quem vai produzir, né? Então, pega, por exemplo, a treta que está tendo entre o Kanye West e as gravadoras nos Estados Unidos, certo? Qual que é a crítica dele? Que os artistas não são donos da sua arte, certo? Que os artistas não são donos, né? Óbvio que a gente vamos diminuir, vamos enxugar tudo que ele falou, né? E ir direto ao ponto. Mas a crítica dele, que é a crítica da Taylor Swift, que é exatamente, Luiz, que é a crítica da Taylor Swift, que é a crítica da Beyoncé também, que foi a crítica da Kesha, que é a crítica de praticamente todo mundo, certo? São que os artistas lá, eles não são donos da sua arte. Né? Que foi a crítica da Demi Lovato, que falou que escondeu música da gravadora, esperando o contrato acabar. Então, assim, essa é a crítica que eles estão fazendo, não é? Porque eles estão sujeitos às premissas e às regras das gravadoras. E quem está lucrando com essa arte são as gravadoras, quem está lucrando com essa produção. Essa produção segue uma linha, então não é à toa que a Taylor Swift vai e faz um clipe colocando todas as versões que ela teve, colocando as amigas dela, né? Isso é para quê? Para atrair a massa. Ela tá. Não é à toa que a Taylor Swift saiu do country para ir pro pop. Não foi porque só ela quis, porque ela achou bonito. Ai, me apaixonei pelo pop, me encontrei. É minha alma. Não é só isso, gente, né? É porque vende. É porque é a demanda do mercado.
E aí, esse tipo de produção vai reforçar a dominação cultural. Porque a recepção vai ser difusa. Por quê? Porque é toda uma estrutura. Então, vocês não têm na escola. Vocês, no caso, têm. Mas a gente não tem, né, de uma forma efetiva nas escolas, uma educação crítica, certo? Onde vai fazer com que vocês sejam ensinados a refletir sobre os assuntos, né? Onde o objetivo seja esse. A gente não tem uma produção artística que está preocupada com isso, porque não é possível que vocês olhem para mim e tudo bem, a professora vai e encontra uma crítica nos Vingadores, no Soldado Invernal lá para colocar na prova de vocês e ficar mais divertido. Tudo bem, eu encontro, beleza. Agora, você não vai falar para mim que o filme de 3 horas dos Vingadores tem crítica social pesada. E se agora tem uma criticazinha ou outra, tipo o Aquaman falando de poluição, não é porque isso é do bom coração dos produtores, e sim porque isso vende. Porque você ter o selinho de cruelty free vende, certo? Porque faz você parecer que você não é mais alienado, sendo que, na verdade, isso só está produzindo de novo o quê? A alienação, só está reforçando a alienação, certo? Que vai manter a estrutura, porque o objetivo da indústria cultural é manter a estrutura de dominação de classes. E igual o vegano com os assentos de couro, tipo isso. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai transformar em coisa a cultura, a notícia, certo? Então agora não é arte, a arte vira uma coisa. A notícia que está no jornal vira uma coisa que precisa de like, que precisa de acesso. Então, os portais não estão preocupados em passar a notícia, eles estão preocupados em terem acesso. Jimmy e Gi, eu preciso. Não sei se vai dar tempo de passar para vocês, tá? Preciso finalizar esse slide. Já estou avisando com antecedência, vou tentar, mas calma aí. Certo? Então, a informação, ela vira uma mercadoria. E aí você vai ter o quê? Esses acessos, certo? Sendo mais importantes do que o conteúdo. Então, do que adianta? Eu estava vendo o story da Anitta outro dia, ela falou que tinha uma notícia de trabalho muito legal, né? Tinham 3 notícias de trabalho para sair, que é tipo, cada uma muito legal. Uma que ela ia se apresentar no Grammy Latino, outra que ela fez uma campanha para uma rede enorme, não sei da onde, outra que ela ia lançar não sei o que mais. Beleza. Aí, essas 3 notícias saíram. Ela postou um vídeo com um cara, possivelmente novo namorado ou não, ninguém sabe. A notícia que teve mais acesso foi o quê? A do possível novo namorado e não de trabalho. Ela falando, as 2 notícias estão lá, só que os portais eles preferem a notícia do possível novo namorado ou não, que nem algo concreto. Por quê? Porque a gente clica. A gente clica para saber, a gente abre amanhã mesmo. Amanhã, meio-dia, eu tô almoçando, vendo Keeping Up with the Kardashians, para saber se a Khloe e o Tristan estão juntos. É minha alienação e tá tudo bem. Mas por quê? Porque eu tenho a consciência crítica de saber que eu estou nestes 40 minutos fazendo isso. E no resto das outras 23 horas e 20 minutos, eu estou refletindo sobre as coisas que acontecem no mundo. Ok? Vou passar. Gi, você tirou, vou passar para o Dimitri. Você tem 5 minutos. Olha, não, mas assim, não é muita coisa não. É por causa tá. que quando você falou, eu lembrei, né, quando você falou da questão da mercadologia, de colocar uma pequena crítica para vender, isso, eu estava vendo o Roda Viva da Jamila Ribeiro ontem. E aí parte disso, ela fala na questão, por causa que tem um moço lá que pergunta para ela a questão do papel do negro, né, nesse lance de marketing e empresário, no lance de que agora as empresas elas estão olhando mais, né, para questões raciais, né, para as questões da diversidade. E aí, tipo, eu, particularmente, eu fico muito com o pé atrás, né, quando esse negócio da propaganda, de diversidade, eu fico, gente, não, vocês não vão cair nessa, né? Por causa que
tem sempre essa via de mão dupla. De uma forma assim, a gente não tem como não ser cooptado de alguma forma pelo sistema, não tem como a gente não ser objetificado pelo sistema e não consumir, não fazer lucrar esse sistema, mas também a gente não pode chegar e bater palminha e falar assim, nossa, resolveram os problemas da humanidade, né? A respeito, tanto no caso, eu penso na eleição americana, quando você faz, e as pessoas estão com muita dificuldade de compreender algumas falas, né? Porque, por exemplo, se você tece alguma crítica, no caso da representatividade que a gente está tendo em relação, né, aos movimentos americanos e tudo mais, e aqui no Brasil também, aí, não, você está falando que você odeia a Kamala. Aí você não, gente, não. Mano, pelo amor de Deus, eu não falei isso. Eu não falei isso, sabe? Então é uma coisa muito interessante. Então, sempre importante a gente ver assim, sabe? Sempre quando você vê uma propaganda que seja pró-direitos dos negros e de outras minorias, tudo mais, você fica, gente, é realmente, ou será que é só para vender? Aquele lance da representatividade, quando é simbólica ou quando é orgânica. Quando só tá lá para mostrar, olha, a gente tem uma mulher no comando, olha que legal. E continua a mesma coisa. Tipo, não muda nada. Ou quando ela tá lá pra lutar pelo direito e tudo mais. A nova temporada de The Crown. Cough, cough. Vou passar pra Gi. Professora, eu lembrei desse negócio de que agora tudo vende, né? Eu comecei a pensar que em todas as coisas pequenas que, sei lá, que viralizam, vende. Por exemplo, eu lembrei da época lá da Idade Média, que os caras vendiam pedaço de madeira falando que era o pedaço da cruz, e os outros vendendo pedaço de osso, falando que era o pedaço do osso de Jesus, sendo que eu acho que no cristianismo Jesus ressuscitou. Então, como vão vender um pedaço de osso dele se ele ressuscitou? Né? E umas coisas assim, e o pior não é isso, o pior não é vender, o pior é que as pessoas compram. Porque assim, vai, às vezes, tipo, desde dos primórdios lá da humanidade, a gente sempre vê as pessoas vendendo essas coisas aí meio doidas. E as pessoas compram, tipo, igual uma vez que eu vi uma reportagem do cara lá da Apple, esqueci o nome dele, mas estavam perguntando por que os produtos da Apple no Brasil eram muito caros. E aí a resposta dele foi: eu não vou abaixar. Vocês compram? Só compra. Eu tô lucrando. Ele pode vender um iPhone por 30 mil. Vai ter gente que vai querer comprar. E vai comprar. Tipo o tênis do Travis Scott. Travis Scott fez uma parceria com o McDonald's e o uniforme do McDonald's foi o do Travis Scott. Tipo, o pessoal tava vendendo por, sei lá, no Brasil, traduzindo o preço, ficava uns 3, 4 mil reais um tênis que o funcionário ganhou, né? E o funcionário tava revendendo. E aí o pessoal ficou tipo, nossa, mas tá vendendo por isso? Sim, porque as pessoas compram. As pessoas pagam 4, 5, 10 mil reais em tênis. Você já viu aquele... Ô pai, qual é o nome daquele programa lá do Troca? Que as pessoas trocam aqueles negócios antigos. Do History Isso, Channel? Trato Feito. Isso. Aquela pergunta para os universitários. E, mano, é umas coisas, assim, absurdas. Eles trocam coisas, objetos antigos que valem $1 milhão e a pessoa entra na loja e sai milionária. Oferta e procura. E a cultura virou isso. Ficou na demanda de oferta e procura. Tudo culpa do dinheiro. A gente não consome o filme, por exemplo, sei lá. Vai ver o box office do Pantera Negra e do Black Klansman. Né, do Infiltrados na Clã. É diferente. Vai ver o box office do Star Wars e do Infiltrados na Clã. Tem o mesmo personagem ali. Mas tem o Adam, tem o Adam. E o valor que gerou é completamente diferente. Isso porque Infiltrados na Clã